Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta, e venho falar aqui do desenvolvimento humano em todas as áreas que eu estou cada vez mais estudando e conhecendo métodos, técnicas que busquei por conta de querer solucionar algo na minha vida. Eu já falei nos vídeos anteriores sobre a história do meu filho, e foi quando eu fui atrás da questão da consciência, atrás de métodos de estudo, cursos, e aí fiz radiônica, mesa radiônica, radiestesia, apometria, vários cursos que estavam me ajudando. E esse mundo, né, científico, mecânica quântica, tudo que envolve energia, com certeza ajuda. Tem vários estudos sobre a parte da cromoterapia, né, as cores, a homeopatia, a questão das flores, dos florais de Bach. Tem vários cristais e tantos outros que ajudam a nós, né, a mudarmos uma situação, uma energia, porque tudo está envolvido dentro do nosso campo energético. Eu sempre vou falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa não dá muito valor a isso, acha que é só o que ela vê, mas às vezes, por exemplo, algo que todo mundo percebe sem entender, por exemplo, você chega num ambiente, às vezes um aniversário ou uma festa, alguma coisa, e nesse ambiente você não se sente bem, você se sente mal, você pode sentir um enjoo, você pode sentir uma dor de cabeça, uma dor em qualquer área do seu corpo. Isso são as energias que você está se conectando ali, energias negativas que não são suas, mas entrou no seu campo. Então, quando você sente isso, não é algo seu. E muitas vezes a gente acha que é porque a gente está se sentindo mal mesmo por aqui, nesse momento, mas não, é uma energia que você, sem querer estar aberta, você recebeu, e nós somos energia, então tudo é energia, né? Isso já é feito, somos átomos, e isso tudo reverbera na questão da energia. Tudo é quântico, é energia, é mecânica quântica, tudo tem a ver com essa questão de moldar. Se você sente algo, também é uma energia, um pensamento é uma energia, tudo é energia, alimentos, tudo que você imaginar, um animal, as paredes, tudo tem energia, vibrações, elas vibram, elas têm uma determinada vibração. E a gente sente justamente essa energia. Ou se você chegar em um ambiente e você se sentir bem, feliz, é porque a energia do ambiente é boa e você também se conectou. Isso também existe. Existe até uma terapia que o nome é barras de Access, barras de acessos. Ela foi criada em 1990 por Gary Douglas, e ele fala sobre essa questão de ele teve um insight, né, uma informação, porque ele estava passando por situações difíceis, e aí ele teve essa informação de que o cérebro aqui na cabeça da gente tinha 32 pontos em várias regiões, e com as mãos ele tocava, né, na pessoa, você pode fazer em você também, mas ele tocava nas pessoas e ali cria uma informação, como o reiki, né? A gente passa a mão também como reiki, a gente está também botando a nossa energia. É claro que não é a nossa energia que vai mudar a pessoa, mas você vem com a sua energia positiva e aí aquela pessoa traz também a energia que está naquele campo negativo, e aí ela vê essa informação, acessa e aí volta a ter a energia. É assim que acontece no campo. Então ele trouxe essas informações com essa questão dos pontos, e ela traz relaxamento, limpa os pensamentos negativos, padrões negativos, e aí faz essa clareza mental. Ele trabalha com isso, o Barras do Axis.
E o que é que eu venho falar sobre hoje? Hoje eu venho falar sobre justamente essa questão da autossugestão, que a mente, gente, tem um poder super forte de criar tanto para o lado positivo ou para o lado negativo. E hoje, uma cliente, né, ela, Gessina, maravilhosa, poderosa, tem muito conhecimento, sabe muita coisa. Ela nem sabe o valor que ela tem, mas ela é maravilhosa. E ela falou de que fazia há muito tempo a questão de um mantra que existe, que é de. Eu sabia da questão do psicólogo. E ela disse que foi um pastor que disse para ela falar desse mantra e também falou sobre esse livro, que foi o livro que eu, quando busquei nessa informação de ajudar meu filho, veio na minha mente de mudar o que eu penso dentro, que para poder mudar fora. E aí eu pensei nesse livro e criei um texto para falar. E ela disse que esse pastor, ele indicou esse livro do Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, e ele mandou falar essa frase, que era todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. É Emily Coué, que é um psicólogo francês, farmacêutico, e ele dizia aos seus pacientes que fazendo aquilo positivamente, todos os dias antes de dormir, falava, repetia, e assim que acordar, porque é quando a mente da gente não está presa nessa realidade desse 3D e a gente fica mais aberta, sabe? É como se a gente se conectasse a mente consciente com a mente subconsciente. Então, ela está aberta. Então, quando você fala com relaxamento, você se conecta mais rápido. Então, ele fazia, todas as vezes ele dizia aos pacientes dele para falar isso. E o resultado foi tão grandioso que isso ficou famoso naquela época. E olha que foi numa época muito antiga, né? Ele é de 1857, que ele nasceu, e ele morreu em 1926, e ele trazia isso para os atendimentos dele, e ficou muito conhecido com esse mantra. Até hoje esse mantra é usado. Bem, e isso daí, o que significa? Que quando a gente também recebe informações negativas do dia a dia, das mídias que você está vendo, e aí você fica trazendo aquelas informações dentro de você, você também está autossugestionando. É como se você repetisse aquilo na sua mente e você alimentasse isso. Eu sempre digo assim, quando a gente entende que Deus, ele é poderoso, maior do que qualquer coisa, o universo, o que você acredita, mas que existe uma força maior que está nos guiando e que a gente confia nele. Se a gente acredita assim, independente do que esteja acontecendo, gente, você não vai ser levado com esse problema. Existe até uma história, né, de uma pessoa que sobreviveu do Holocausto, um judeu, e ele, todas as vezes no meio daquela situação, depois eu vou até trazer o nome dele, mas ele falou, ele até escreveu um livro sobre isso. Ele disse que ficava imaginando, autossugestionando, que estaria em Nova York, andando nas ruas, passeando. Então ele imaginava estando lá. E ele fazia isso todos os dias, gente, no meio daquela confusão, no meio da guerra. Vejam bem, nós não estamos aqui no meio da guerra. Claro que existe isso no outro lado, né, no Irã, na Ucrânia contra a Alemanha contra a Ucrânia, e no meio dessa guerra, dessas situações, imagine as pessoas. Elas não estão pensando, por exemplo, ai que maravilha. Com certeza elas estão sofrendo com a realidade que ela está vivendo. Por exemplo, muita gente perdeu família, perdeu suas casas, então a dor e a tristeza e as emoções elas vão vibrar sempre no negativo. Mas, como eu falei, esse homem ele começou a pensar no meio daquela guerra, no meio de ver tantas pessoas sendo mortas, de tantas atrocidades, ele ficou
pensando que estaria em Nova York. Imaginava tomando um café da manhã ali. Ele ficou, gente, pensando o tempo inteiro. Ele não deixava as coisas ruins dali mudar como ele pensava. Ele ficou se autossugestionando. Então, todas as vezes ele imaginava, gente, no meio de uma... Ele estava na fila e quando foram falar o número dele, porque eles marcavam por número e falavam o número dele, simplesmente o alemão que estava dizendo aqueles números, ele não falou o número dele. E ele vendo aquilo, ele começou a perceber o que houve, né? Aí ele viu que ninguém estava olhando para ele, gente. Aí ele começou a se abaixar e foi se encostando e saiu. Ninguém percebeu esse judeu sair. Então, ele conseguiu, de alguma forma, chegar a um determinado lugar, pedir ajuda e conseguiu ver alguém que pudesse ajudá-lo. E essa pessoa levou ele e ele simplesmente chegou em Nova York. Gente, como é, no meio de uma guerra, você imaginar fazendo algo, palestrando, o que for, porque ele imaginava fazendo isso, e ele chegou a fazer isso. Isso quer dizer que nós temos a capacidade de pensar e criar e fazer qualquer coisa, independente de religião, de cultura, de qualquer coisa, gente. Até para o lado ruim. As pessoas dizem assim, por que pessoas ruins têm muito dinheiro, têm muita coisa? Porque elas não têm medo, não têm culpa. Então elas vibram no poder, elas acreditam realmente que elas podem crescer, criar, ter tudo o que elas têm. É lógico que não vai ser tudo 100%, gente. Por exemplo, elas podem até ter muito dinheiro, mas muitas vezes não tem um relacionamento bom. Às vezes tem uma doença, às vezes tem algo que falta, um vazio, sabe? Porque elas não estão completas, elas estão vivendo na carne, na questão do egoísmo, de querer algo sem entender o que realmente ela é. Então, quando a gente tem esse fato de que a gente é importante e a gente olha para isso e autossugestiona algo bom e gente evita pensamentos negativos. É lógico que na ciência já está comprovado que nós temos 5% só do que a gente tem domínio da mente. O resto foi que colocaram na sua mente. Seus pais, a família, a cultura, a religião, a escola, os professores ali. Então, você recebeu tudo isso. E isso está dentro de você. Esses livros, né, que foram criados nessa biblioteca, está ali. E elas até hoje ainda dominam você. Porque por mais que você não tenha consciência, que você não tenha consciência disso, daquilo que você recebeu, você age de acordo a essas informações. Porque você é um cérebro, você tem um cérebro que ele é automático. Ele cria um automatismo de se combinar com o que já existe e o que para ele faz parte da informação dele. Mas se você fizer como Emile Coué, né, Coué, o psicólogo francês, que ele dizia justamente sobre todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor, ele dizia todos, em todas as áreas. Ele mostrava que, independente da sua saúde, sua vida vai mudar. Gente, tinha pessoas que em pouco tempo recuperava a sua mente, a sua psicóloga, a sua psique, né, a psique da pessoa, o mal-estar que a pessoa estava sentindo, e ela saía dessas depressões, porque ela começava a fazer aquilo e positivamente confiava nisso. E o que importa é justamente ser positiva, gente. Se você não for positiva, não adianta nada. Se você for negativa em tudo que você pensa ou como você age, você sempre vai se autossugestionar que é negativo. E seu cérebro vai buscar essas autossugestões, porque esse viés de negatividade que existe dentro de nós é justamente aquilo que a gente foca. E aquilo que a gente focar, independente do que seja, o cérebro vai buscar.
porque ele vai confirmar o que você acredita. Então, Neville Goddard, ele dizia sobre, ele foi um palestrante, autor de livros, tem o Despertar da Consciência dele. Ele disse que se você cria e você tem consciência, ele dizia que Deus é a consciência. Deus é a consciência. E Jesus Cristo é o representante dessa consciência, o eu sou. Então ele dizia, use o eu sou de poder, tipo, eu sou forte, eu sou feliz, eu sou alegre. Aí você vai dizer, mas eu não sou isso. Claro, porque você já está condicionado com o seu comportamento. Então você vai sempre repetir o mesmo condicionamento. Você precisa utilizar frases como essa de Emily Cowell, né, que é justamente para trabalhar esse mantra e não ter problema. E fazer isso no tempo que você estiver calmo, antes de dormir. Joseph Murphy, ele fala sobre justamente isso. Fazer antes de dormir ou um momento que você descansa, relaxa, você vai falando. Por exemplo, palavras sem eu sou. Você pode dizer riqueza, sucesso, saúde. Se a saúde está ruim, saúde, saúde. Você falando e repetindo, isso vai positivamente, vai trazer, gente. Pode ser que demore, mas não importa. O importante é você acreditar que é possível e você faz. E não espera o resultado. Eu queria algo logo. E eu queria tanto, gente, que eu dizia que isso ia acontecer, que realmente aconteceu. Em 2 meses eu vi resultado. Mas quando a gente não está pronta, preparada, veja, eu estava estudando várias coisas ao mesmo tempo. Mas imagine uma pessoa que não faz nada disso e só vive no medo, no sofrimento. É muito complicado ela ficar logo, de repente, já estou bem. Não existe isso. Então você precisa se autossugestionar positivamente. Então hoje eu deixo para vocês essa questão da autossugestão. Você pode mudar a sua realidade, a sua saúde, tudo que você imaginar. E faça isso positivamente, como uma pessoa boa, feliz e agradável. Beijo, tchau, tchau!